Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Ricardo Ferreira, que é médico veterinário e coordenador de sucesso do cliente na Prodap. E o tema da nossa entrevista será Virando o Jogo da Pecuária. Ricardo, prazer enorme ter você aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite e por estar aqui conosco. O prazer é meu, Divino. É sempre um prazer poder trocar ideia, conversar um pouquinho sobre esse tema aí que atua e ataca tantas pessoas, né? Está presente na vida de tantas pessoas e do Brasil como um todo. Pois é, a gente tem frequentemente entrevistado pessoas aqui, especialistas, falando a respeito de pecuária. É um assunto que está em alta, a pecuária brasileira tem melhorado. Eu quero trazer, só para que o nosso ouvinte entenda aqui, alguns dados da pecuária, do nosso rebanho bovino. Só para o nosso ouvinte entender a importância do Brasil e do estado de Goiás dentro desse contexto. O rebanho bovino do Brasil soma 218 milhões e 200 mil cabeças. O estado do Mato Grosso é o principal produtor do país, com 32 milhões e 700 mil cabeças. Seguido pelo estado de Goiás, com 23 milhões e 600 mil cabeças. Presta atenção nesse número, gente. Goiás tem um rebanho de 23 milhões e 600 mil cabeças de gado. Um outro destaque do setor é o leite, que soma 35 bilhões e 400 milhões de litros produzidos por ano. Esses dados integram a pesquisa da Pecuária Municipal, PPM, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ricardo, não é pouca coisa não, né? Não, mostra a pujança desse setor aí para toda a economia nossa, do nosso país. Impressionante. É interessante isso porque muitas vezes a gente acha que só a agricultura é grande, só a agricultura é importante, mas a pecuária ela tem uma relevância muito grande, né, Ricardo? Exatamente. Ela tem... Esse foi uma das primeiras atividades agrícolas nossa, né? Quando eu falo agrícola é com o uso da terra, do solo, que permitiu também o avanço da agricultura, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui para frente. Legal. Bom, antes da gente começar a falar exatamente de pecuária, você é coordenador de sucesso do cliente, aliás, é até chique esse cargo seu, viu, Ricardo? Na Prodap. Eu já entrevistei outros profissionais da Prodap aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouco da empresa. Apesar do nome parecer chique, esse nome retrata, Divino, o que realmente é o objetivo da Prodap. É em promover esse sucesso dos nossos clientes. E no sucesso do ponto de vista de alcance de resultado, melhoria nos desempenhos, melhoria nos processos, na parte de sucessão familiar também. Então, a Prodap é uma empresa que ela se posiciona no mercado como uma empresa de soluções para o agro, soluções para a pecuária, englobando o conhecimento do time, dando consultoria, a parte de nutrição, porque é um fator, uma alavanca fundamental para obter um bom desempenho, e também com produtos de tecnologia, como softwares, aplicativos, justamente para medir se esse desempenho, se esse sucesso ele está sendo atingido. E a partir dessas medidas, a gente trabalha diariamente para ir melhorando os processos. Esse é o foco da Prodap. Hoje ela tem 2 unidades industriais de produção de suplemento, desde núcleos até produtos e rações prontas. Uma fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, e a outra fica em Barra do Garças, Mato Grosso. A empresa tem uma visão global, então, do sistema, é isso? Exatamente. Não é apenas o foco no boi, ou o foco na cerca, ou o foco na vaca, mas sim o foco no negócio. Tanto é que todos os nossos clientes, se a gente for puxar o que é feito, como que é feito, nenhum é igual ao outro. Não existe uma receita de bolo. E sim, para cada realidade, existe um pacote, um programa específico desenhado para esse cliente.
Vocês personalizam as soluções, então, cliente a cliente. Exatamente. Eu costumo falar para o meu time que o consultor da Prodap ele tem uma caixa de ferramentas grande, mas ele vai usar a ferramenta adequada de acordo com a realidade que ele vive naquele cliente. Tem clientes mais tecnificados que a gente já consegue usar uma ferramenta mais refinada. Tem clientes que não são tão tecnificados, que estão iniciando esse processo ainda, e nós temos que usar outras ferramentas. Mas sempre o foco é ir subindo degrau a degrau nessa escada do resultado, de maneira contínua. Tanto é que nós temos clientes, a Prodap tem 42 anos de mercado, nós temos clientes que já têm 38 anos com a gente, ano após ano, crescendo. A Reunidas do Grupo Baumgart já está conosco há 3 anos. A Fazenda Conforto em Nova Crixás, que é a maior confinamento do Brasil, que bateu 130 mil cabeças no ano passado, está com a gente há 14 anos. Então, isso mostra que a relação é justamente focada no crescimento do negócio dos nossos clientes, usando todo esse pacote, todas essas ferramentas de tecnologia, nutrição e consultoria que eu te falei. Bom, Ricardo, falando em cliente tecnificado, você citou o exemplo aí da Fazenda Reunidas, Baumgart, e vocês realizaram recentemente um dia de campo, que foi o dia de campo virando o jogo da pecuária. Eu tive o privilégio de ser convidado a estar lá, acompanhei uma boa parte do dia de campo. Fiquei impressionado com a quantidade de pecuaristas que estavam lá, não só a quantidade, mas a qualidade dos pecuaristas que estavam lá naquele dia de campo. Qual que foi o objetivo de vocês com aquele evento? Divino, aquele evento, ele realmente foi um evento assim que trouxe boas pessoas que atuam na pecuária, atuam no agro, do ponto de vista de pessoas que querem melhorar seus resultados. E aí o grande objetivo foi mostrar como que a Fazenda Reunidas, tida como uma fazenda reconhecida, grande aí na região de Rio Verde, mesmo com todo esse tamanho, ela não apresentava bons resultados na pecuária até a nossa chegada lá. E o objetivo foi mostrar como nós conseguimos virar o jogo desse resultado dela, ano após ano, mês após mês, dia após dia, na gestão da rotina. E trocar ideia com os nossos produtores, com os nossos amigos, sobre possibilidades de tecnologias que eles podem aplicar na fazenda deles. E mostrar que não existe nada de outro mundo, não existe o pozinho mágico. E sim um trabalho bem consistente, um arroz com feijão bem feito. Essa foi a ideia. Virar o jogo da pecuária. O que é que vocês querem dizer com isso, hein, Ricardo? Como é que veio esse título, essa frase tão emblemática, virar o jogo da pecuária? É até interessante, viu? Na pecuária, com o incremento, né, o crescimento da agricultura, ela vem se tornando uma espécie de patinho feio, né? E sempre recebendo os ônus da questão ambiental, de resultado, de crescimento, de rentabilidade. Um título muito grande perdendo área para a pecuária, mas o nosso rebanho ele não está diminuindo. Para a agricultura, Logo, para a agricultura, desculpa. Logo, o que a gente vê é que existe, de fato, um movimento onde nós, técnicos e produtores e pecuaristas e agricultores, estamos trabalhando para, de fato, virar o jogo da pecuária e colocar ela em um novo patamar de resultado positivo, como mais uma fonte de rentabilidade, de investimento para acionistas, para empresários, para produtores que tanto têm agricultura quanto têm a pecuária. Então, virar o jogo significa melhorar o resultado, melhorar a rentabilidade, melhorar o retorno sobre a terra que é utilizada para a pecuária. Lá no dia de campo, você falou a respeito do uso inteligente dos recursos para manejo da criação. O que exatamente você quer dizer com isso? Quando a gente fala do uso inteligente dos recursos, uma fazenda, igual várias outras pessoas falam, é uma empresa a céu aberto, né, uma fábrica a céu aberto, que tem diversos recursos. No entanto, muitas vezes dele, como o capim, o coxo, o sal, a água, o próprio animal, são recursos que não são utilizados de maneira muito coerente. Por exemplo,
a grande base de produção de pecuária é a forragem, é o capim. E ela tem que ser tratada como uma cultura, como se fosse soja. No entanto, é muito comum a gente ver fazendas com grandes pastagens que não conseguem aproveitar aquele recurso. Por quê? Quanto maior as pastagens, mais descentralizado por exemplo, os bebedouros, os animais têm um raio de deslocamento de no máximo 500 metros de um ponto de água. Então, além desses 500 metros, os animais andam no limite deles para conseguir colher a forragem para se nutrirem. Então, em grandes fazendas, é como se eu plantasse uma lavoura de soja e colhesse apenas a metade dela. Logo, eu vou ter prejuízo, porque eu tive um investimento para plantar toda aquela área. Então, esse é um dos exemplos de como utilizar de maneira inteligente nossos recursos. Que a gente vai dividir essas pastagens, fazer pastos piquetes ou pastos menores, onde a gente consegue ter uma uniformidade de pastejo dos animais, melhorando a colheita, melhorando a lotação e, consequentemente, o resultado por unidade diária, por hectare. No caso da Fazenda Reunidas, eu estava vendo que é não uma, mas duas propriedades que totalizam 18 mil hectares, né? E que eles trabalham tanto com a agricultura quanto com a pecuária. E aí me veio uma dúvida. É possível, em uma propriedade rural, ampliar a área de plantio da agricultura, que é o que todo mundo está querendo agora, reduzir o espaço dedicado à pecuária e ainda aumentar o plantel do gado, ampliando os resultados dessa propriedade? Divino, é perfeitamente possível. A fazenda, desde que ela tenha uma topografia, uma condição climática favorável à agricultura, é possível a gente expandir as áreas agrícolas. Nas áreas que tem mais aptidão de pecuária, que é mais difícil o deslocamento de máquina, tanto para plantio quanto para colheita, é possível a gente intensificar a produção de pecuária. Da seguinte forma, a gente tem que melhorar a condição de produção dos capins. Igual eu falei anteriormente, a unidade básica de produção é a forragem, é o capim, é a braquiária, é o mombaça. Então, quando a gente, nas áreas de pecuária, consegue maximizar essa produção, que é por meio de adubação, por meio de correção de solo, a gente consegue colocar mais animais na área. E dependendo do projeto, conseguimos colocar a mesma quantidade de animais em áreas menores do que nós tínhamos numa área grande, que a gente não trabalhava de maneira intensiva. No caso da Reunidas, qual que é a lotação por área que vocês trabalham lá? Hoje a fazenda tem uma lotação média de 2,3 UAs nessas áreas, nesses quase 9 mil hectares de pastagem. Dentro desses 9 mil hectares de pastagem, tem áreas que, que são áreas mais intensivas, que trabalham com uma lotação de 5 UAs por hectare, e tem áreas que são extensivas ainda, que trabalham com 1 UA por hectare, 0,8 UAs por hectare, que são essas áreas que são o foco do nosso trabalho agora nos próximos anos, que é transformá-las, essas áreas, em áreas intensivas também. Quando vocês chegaram lá, há 3 anos atrás, não foi? Foi, aproximadamente sim. Como é que era essa lotação na época? Quando nós chegamos na fazenda, é até interessante. A lotação da fazenda era menor, girava em torno da casa de 1,8. E já nos primeiros anos, nesse primeiro ano que a gente entrou, já retirou dessa área aí 500 hectares. E nós tivemos que fazer todo o manejo com o rebanho, inclusive até reduzir o rebanho nesse primeiro momento, porque a fazenda não estava preparada, não tinha as áreas intensivas suficientes para suportar esse rebanho. E no ano seguinte, foram perdidos mais 1.800 hectares, destinados, 1.800 hectares para a agricultura. Então a gente conseguiu, no primeiro ano a gente teve que reduzir um pouco do rebanho, no segundo ano a gente perdeu área e não diminuiu o rebanho, mas só que a gente já tinha iniciado o trabalho de intensificação, que foi o que segurou as pontas para a gente manter um rebanho numa área menor e chegar nessa taxa de lotação. Ô Ricardo, quais são as soluções tecnológicas capazes de monitorar e de gerir todas as etapas produtivas que envolvem a produção pecuária? Arnaldo, essa pergunta é muito interessante, porque é muito comum ainda no nosso meio ter poucas anotações, poucos números para tomada de decisão, né? E quanto mais informação a gente tem, melhor
são as decisões que nós tomamos. E para a gente conseguir monitorar e gerenciar toda essa produção pecuária, a gente utiliza de softwares que fazem desde a identificação individual dos animais, e a gente tem o controle de peso, controle de nascimento, o controle de abate por meio desse software. No caso da Prodap, chama Prodap Views Prime. E temos também, para a gestão da rotina, quando eu falo gestão da rotina, são todos esses pontos que envolvem o dia a dia da equipe do campo. Por exemplo, o fornecimento de sal, a transferência de animais entre pastos, entre piquetes, a contagem dos animais no pasto, o apontamento de mortalidade, de sanidade. A Prodap desenvolveu há cerca de 3 anos e meio, 4 anos, um aplicativo chamado Prodap Views Master, que é o que a gente utiliza na Reunidas em todos os nossos clientes, que faz exatamente esse trabalho. Todos os vaqueiros têm esse aplicativo, e nesse aplicativo eles fazem toda a gestão do rebanho. Os animais que entraram, que saíram, a quantidade de sal que forneceu, a altura das pastagens, a qualidade da água, a qualidade da cerca que cerca o gado. Então, tudo isso é monitorado diariamente pela equipe, e essas informações são gerenciadas pelo supervisor, pelo encarregado, pelo gerente da fazenda, para tomar as decisões de maneira mais rápida possível. De posse dessas informações, tudo fica mais assertivo, então. Tudo fica mais assertivo. Eu até costumo brincar, falar com o pessoal, que esse aplicativo nada mais é do que uma caderneta que a turma utilizava antigamente, digital. Antigamente o pessoal anotava na caderneta, enchia uma papelada, depois de um mês essa informação chegava no escritório, depois era lançada no computador, para depois de 45 dias do que aconteceu, tomar a decisão. Então a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Quanto mais rápido hoje já não tem tempo para isso mais, né? Hoje acabou o tempo para isso. Hoje acabou o tempo para isso. A gente precisa ser mais rápido. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Ô Ricardo, você falou em metodologia Prodap lá no dia de campo. O que é essa metodologia? Arnaldo, a metodologia Prodap, quando a gente entra dos nossos clientes, ela consiste de maneira bem simples em 7 passos, basicamente. O primeiro deles é fundamental, tanto é que é o primeiro, é a gente definir qual que é o objetivo do negócio. É muito comum, meu amigo, a gente encontrar fazendas que não tem muito claro aonde querem chegar. Isso não é nenhum erro, nenhuma falha. Isso, infelizmente, nós, culturalmente, a gente não é treinado para a gente definir, ou pensar, ou almejar onde a gente quer chegar, né? Então, as coisas vão acontecendo por acaso. E eu costumo falar para meus clientes que nada é por acaso. Tudo que a gente faz tem um propósito, tem um porquê, né? E quando a gente define qual que é o objetivo do negócio, da fazenda, ou o tamanho que ela quer ficar, e isso qualquer produtor que está nos ouvindo agora, ele consegue fazer isso, pega um pedaço de papel, faz um rascunho da onde ele quer chegar, pensa onde é a fazenda, como que ele quer a sua fazenda, como que ele quer a sua propriedade lá no futuro. Feito isso, o próximo passo é a gente compreender como que a fazenda está comparado com esse sonho nosso, com esse objetivo que a gente pensou lá no futuro. A partir do momento que a gente compreende como que ela está, a gente entende que falta ajustar alguns processos, falta ajustar alguma coisa de estrutura, precisa incrementar ou precisa construir algo novo na fazenda, tem que melhorar a parte das pessoas, do ponto de vista de treinamento, capacitação. Então a gente vai fazer um diagnóstico, vamos chamar assim, dos pontos que estão impedindo da gente chegar nesse sonho nosso de fazenda. Para depois, no segundo passo, no terceiro passo, a gente pegar e criar um programa, um escopo de trabalho com ações, com prazo, com datas que devem ser seguidas para pegar essa situação atual e ir melhorando ela com o passar do tempo para chegar cada vez mais perto da onde a gente quer chegar. Para num quarto passo, como a gente trabalha com produção de pecuária, a gente tem a fazenda como unidade de produção e
uma alavanca que vai potencializar tanto a produção quanto o resultado e também tem impacto no custo é a nutrição. Então, por isso que os nossos consultores, eles são treinados a partir do momento que eles encontram definem a situação, o objetivo da fazenda, entendem a situação, eles desenham um plano anual de nutrição de acordo com as metas que a fazenda quer chegar. Então, de maneira que a gente não vai utilizar um produto muito caro, nem um produto muito barato. Vai ser o produto certo para aquela categoria naquele momento. E que no ano seguinte, com certeza, vai ser outro produto, que a fazenda melhorou os seus processos. Então, a gente define esse pacote de nutrição que vai estar ligado com esse objetivo que a gente quer chegar. Para, num quinto passo, a gente atuar na rotina da fazenda, que é onde a gente vai implantar os aplicativos, para medir o dia a dia, medir como é que está o desempenho, o ganho de peso, o consumo de sal, a estrutura das fazendas, e atuar na rotina para, se caso tiver algum desvio do que foi planejado, ele já ser corrigido. Para, no próximo passo, a gente apurar esses resultados. E aí, a gente era para chegar, por exemplo, num ganho de peso de 600 gramas, de 300 gramas, de 500 gramas. Chegamos ou não? Então, a gente apura esses resultados para a gente entender como que a gente está perante o que foi planejado. E não basta só entender. E aí vem o último passo, que a gente chama de lições aprendidas, que é a gente olhar para o resultado que a gente atingiu e a gente tentar identificar quais foram os pontos que nos atrapalharam, para que a gente corrija no próximo ciclo e a gente tenha um resultado melhor do que o que foi alcançado. Nessa parte de lições aprendidas, eu costumo brincar com o pessoal que não tem problema errar, e de fato não tem. O grande problema é a gente cometer sempre os mesmos erros. Aí eu combino com a turma, moçada, se a gente vai errar, vamos errar coisa nova. E errar coisa velha, já não tem mais tempo para isso, não. E nisso consiste a metodologia Prodap, que a cada ano a gente vai subindo um degrau no resultado do negócio. Ô Ricardo, nos resultados que você apresentou, eu vi lá que logo no primeiro ano, no sistema de cria, vocês intensificaram o desempenho dos animais que saíram do peso, a desmama, de 227 quilos para cerca de 260 quilos. Como é que isso foi possível? Essa foi bem interessante, Divino, do seguinte ponto. Quando nós chegamos lá na fazenda, a empresa, a estratégia que era utilizada da parte nutricional dos animais mamando, dos bezerros, era fornecer à vontade ração. Certo? E mesmo fornecendo ração à vontade, o desempenho ficou nessa casa aí das 227 quilos na desmama. Quando nós chegamos lá, a primeira ação nossa foi restringir o fornecimento de ração para os bezerros, de CRIP, para travar num consumo objetivo de apenas 500 gramas por cabeça dia, mas só que nós atuamos também na frequência de fornecimento. Então, reduzindo a quantidade de ração, trabalhando na frequência, trabalhando também na estruturação de melhores coxos, áreas de CRIP para esses bezerros chegarem, a gente conseguiu ter uma melhor uniformidade do consumo. Porque quando o pessoal trabalhava com fornecimento à vontade, tinha um bezerrão grande e forte que chegava primeiro e comia tudo, e tinha um bezerrinho fraquinho que chegava no final e lambia só a migalha. O que a gente fez? A gente equalizou esse consumo de produto pelos bezerros e igualamos isso. Então, a gente fez com que o peso médio da fazenda, da desmama, ela melhorasse. Saísse aí dos 227, foi para quase 260 quilos, entre macho e fêmea. Bom, nós só temos mais um minuto, mas tem um outro resultado que me chamou a atenção. Eu gostaria que você me trouxesse rapidamente uma luz sobre isso aqui. Que é o seguinte, foi a otimização da performance dos animais de recria, em mais de 30%, em que vocês melhoraram o peso de abate aí de cerca de 18 arrobas para cerca de 21,5. Qualquer pecuarista pode obter esses resultados ou não? Divino, qualquer pecuarista consegue obter esse incremento nos resultados. Basta a gente usar de maneira inteligente os recursos, igual a gente falou lá no início. Usar a nutrição adequada, selecionar melhor os animais para cada objetivo, quais animais serão abatidos a pasto, quais animais que entrarão no confinamento, quais animais que permanecerão no sistema. Então, para cada tipo de animal,
a gente ajusta qual que é a estratégia dele dentro da fazenda e organiza os recursos de maneira inteligente para entregar o que foi programado. Então não tem segredo, basta a gente pensar baseado no nosso objetivo, como que a gente organiza esse recurso no dia a dia. Treina a equipe, capacita e desenvolve. Porque quem faz o resultado é quem está lá no campo, no dia a dia, montado, debaixo do sol quente, fornecendo sal, com chuva. Essas são as pessoas que vão fazer a diferença para ter esses desempenhos aí. Ricardo, gostei demais da nossa prosa, muito obrigado e volte sempre que quiser. A casa é sua. Muito obrigado, Divino. Um abraço a todo mundo que nos ouviu aí. E fica aqui a minha disponibilidade. Se quiser que passe meu contato, meu e-mail também, eu passo. Fica à vontade, pode passar aí, pode passar. Então, o telefone, pessoal, o DDD é lá de Minas Gerais, DDD 31 971 11 74 11. Podem entrar em contato comigo, se quiser trocar uma ideia, se quiser marcar para a gente tomar um café, eu estou à disposição para a gente conversar e melhorar cada vez mais essa atividade que a gente ama. Um abraço. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.